A brincadeira do copo é uma espécie de contato espiritual que funciona como entretenimento para muitas crianças e adolescentes. Mas, para os espíritas, brincar com o sobrenatural pode ser perigoso, já que não sabemos a natureza dos espíritos envolvidos. No programa de hoje, nós vamos mostrar histórias como esta, de contatos espirituais e suas consequências assustadoras. E ainda, lugares mal assombrados de São Paulo. Aqui a gente pode estar pisando em restos mortais de pessoas que foram sepultadas, né? O que os espíritas pensam sobre o comércio de trabalhos espirituais. E do ponto de vista ético, espiritual, isso não funciona. Qual a visão da ciência sobre esses fenômenos? Não é o copo que mexe o dedo, é o dedo do vivo que mexe o copo. Filmes de terror que tiveram sérias consequências para os envolvidos. E o uso benéfico da mediunidade. São mensagens de reconforto espiritual, de orientação. Essas e outras questões agora, no Mundo Maior Repórter. Febre entre os adolescentes, brincadeiras como a do copo ou do compasso prometem contactar espíritos de desencarnados que perambulam pelos lugares onde elas são realizadas. Normalmente, utiliza-se de uma mesa com todas as letras do alfabeto desenhadas, as palavras sim e não e os números de 0 a 9. No centro, coloca-se um copo que deverá ser movimentado pela vontade do espírito. Mas será mesmo que isto é possível? Em realidade, funciona assim. Se nós observarmos que Allan Kardec, no princípio, antes das mesas girantes, também era convencionado que se tivesse um alfabeto em torno e a tal da cestinha promovesse pancadas. Então, isso era muito oportuno. A diferença é que com Kardec havia uma espécie de objetivo, de finalidade maior, engrandecedora. Quem age nessas coisas, fenômenos sobrenaturais, até brincadeira do copo, casa mal assombrada, alma penada, quem interage e pode agir nisto não são os espíritos humanos e nem espíritos de animais. São essa criação que nós chamamos de Jinn. O que seria o Jinn? Seria um espírito? Esses seres, os Jinn, foram criados com as mesmas funções que os seres humanos. Procriam, são sociedades, constroem, vivem um outro mundo, nesse nosso mundo, porém em outra dimensão. Nós não enxergamos eles, porém eles nos enxergam. Não é o copo que mexe o dedo, é o dedo do vivo que mexe o copo. São movimentos incontroláveis, inconscientes, que acompanham o meu pensamento. Funcionar, funciona, porque onde está o homem, qualquer tempo, está presente também os seus acompanhantes espirituais. Marcelo Pozzi sabe bem disso. Quando tinha 14 anos, ele, seu irmão e outros 4 amigos tiveram uma experiência assustadora. Demorou, hein? Só faltava vocês, hein? Boa tarde, amigos. Nós estamos aqui reunidos hoje numa ocasião muito especial. Nós vamos evocar espíritos. O quê? Que história é essa de invocar espíritos? Quando eu cheguei aqui, o pessoal falou que era a brincadeira do copo. Ué, então, pra gente brincar da brincadeira do copo, a gente evoca os espíritos e aí ele responde nossas perguntas. Agora fica quieto que a gente vai se concentrar. Então, vamos pôr o dedo em cima do copo, então, né? Vamos. Agora a gente vê se o espírito tá tentando se comunicar com a gente, né? O que a gente pergunta?
Pergunta se a Aninha gosta do Marcelo. Não, isso aí, vai. Pergunta aí se ela gosta de mim. Não, pergunta você. Tá bom, vai. Em quanto tempo eu vou casar? Quando eu vou casar? Xiii, não vai casar nunca mesmo. Tem que ser sério, pessoal. Vamos lá, deixa que eu pergunto. Qual vai ser a minha primeira profissão? No começo, o copo não fazia as perguntas e o copo não se mexia. Então, a gente estava quase parando de jogar, uma pessoa falou, eu vi falar que tem que ser bem concentrado e na TV apareceu uma vela. Vamos acender a vela para ver se dá certo, né? Ih, nada. Eu acho que tá faltando uma vela. Pega lá em cima então. Vou pegar. Pronto. Vamos de novo? Vamos. Sem ninguém fazer a pergunta, o copo começou a se mexer. Quem tá mexendo? Eu não tô mexendo. É você, cara. Tá mexendo sozinho. Não, tá mexendo sozinho. Você tá mexendo? Não, peraí. Ninguém tá mexendo. Ai, gente, eu tô com medo. Hélio, o que será que é Hélio? Não sei, vai. Calma, ele vai dar uma mensagem. E... T... O... Lito? Lito? Como assim, Lito? O que é Lito? Lito? Será que é o Lito, o nosso amigo que mora aqui do lado? Tá mexendo de novo. M... O... R... T... E... Pode! Logo depois, sem saber de nada, Lito foi diagnosticado com câncer na perna. Teve que amputá-la e 6 meses depois acabou morrendo, realizando assim a profecia do jogo. Eu acho que foi um aviso para a gente não brincar com coisa séria. Que na hora foi assim uma brincadeira, mas depois quando nós soubemos a notícia, eu acho que algum espírito assim mais evoluído quis mostrar que não podia brincar com essas coisas, que podia ser uma coisa bem séria no futuro, né? É possível que os espíritos prevejam o futuro? Quer dizer, prever o futuro, né? As profecias existem. E as profecias não é o nosso motivo de estudo aqui, mas vamos dizer assim, existem as profecias menores. E isso é possível. Na verdade, o que o espírito faz? Ele viaja no tempo e espaço, né? Então, acho que não é uma previsão de futuro. Ele viajou para frente e viu aquele tipo de situação, né? E colocou ali como algo que poderia acontecer, né? Pode ter sido até o espírito protetor dele, utilizado essa curiosidade natural para marcá-lo dentro do ponto de vista da convicção dele deste fato. Quer dizer, vou sinalizar um evento em que isso vai ficar marcado para ele como uma prova contundente, emocionalmente contundente para ele da imortalidade e do intercâmbio entre duas dimensões. Meu conselho é não brincar fazer a brincadeira do jogo do copos, porque a consequência de bem não vai trazer nada. E se você deixa a porta da sua casa aberta, o que vai acontecer? Porta da casa aberta. Uma pessoa respeitosa certamente vai passar e vai se perguntar, meu Deus, por que ele deixou a porta aberta? Mas não vai invadir a sua privacidade. Agora, as pessoas desocupadas, as pessoas que não têm outros locais de moradia, as pessoas curiosas, maledicentes, vão adentrar o recinto. O perigo é que você pega algum espírito zombeteiro, algum espírito brincalhão,
algum espírito até inimigo seu ou de sua família e não queira mais sair de perto de você. Além do mal espiritual, ela passa, depois de um determinado tempo, a influenciar negativamente o corpo físico, nos induzindo a doenças, a problemas físicos, estados de depressão, estados de angústia. A brincadeira do copo nada mais é do que uma variante da tábua Ouija, criada por volta do ano de 1850. Este jogo é feito sobre um tabuleiro que também possui letras, números, as palavras sim e não, olá e adeus. Mas, no lugar de um copo, usa-se um indicador de madeira para que os espíritos possam se comunicar. Nos Estados Unidos, é possível encontrar este tabuleiro em lojas de brinquedo. São perguntas fúteis, sem sentidos, que não constroem e não edificam absolutamente nada. No Livro dos Médiuns, escrito por Allan Kardec, seus mentores alertam: as evocações feitas estouvadamente e por brincadeira são uma verdadeira profanação que facilita o acesso a espíritos zombeteiros e maléficos. Como não se pode esperar de uma criança a gravidade necessária para um ato semelhante, seria de temer que ela fizesse disso uma brincadeira se ficasse entregue a si mesma. O texto, assim, ele vem do século XIX, então usa uma palavra que eu não usaria agora, né? Profanação, né? Principalmente criança, não vai ter essa ideia de profanar um ambiente sagrado. E no próximo bloco, conheça antigas histórias de contatos com os mortos e saiba como céticos e espíritas explicam esses fenômenos. A cidade de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, ficou famosa depois que um grupo de alunos fez a brincadeira do compasso dentro da escola. Depois do jogo, todos os participantes se sentiram mal, com falta de ar e ânsia de vômito. Alguns chegaram a desmaiar ao tocar um dos amigos. As crianças, uma vez brincando com uma coisa que tenha a ver com espíritos, ou que elas achem que tenha a ver com espíritos, automaticamente elas vão começar a ficar sob controle disso, elas vão começar a pensar nisso o tempo todo, vão começar a associar qualquer evento ruim na vida delas ou no ambiente à influência de espíritos, vão sonhar com isso, enfim. Eu fui um dos prejudicados por essa brincadeira. Escapei porque Deus, na sua imensa misericórdia, me conduziu ao auxílio espiritual. Mas e quem não tiver essa prerrogativa? Um outro fenômeno que chamou muita atenção para as manifestações mediúnicas e fez com que uma onda espiritualista tomasse conta dos Estados Unidos no século XIX, mesmo antes do surgimento do espiritismo, foi o caso das irmãs Fox. Margaret e Kate Fox, em meados de 1850, se mudaram com os pais para uma pequena vila nos Estados Unidos. Lá começaram a escutar batidas cada vez mais altas no assoalho da casa. Por interação com as batidas do espírito, que revelou ter sido assassinado naquela residência, elas conseguiram decifrar muitas mensagens, como o local onde a ossada do homem estava escondida. Além disso, começaram a fazer sessões mediúnicas com vizinhos e curiosos. Muitos estudiosos da época analisaram o caso e concluíram que as irmãs Fox realmente se comunicavam com algo sobrenatural. O contato é possível, até a interferência, mas ela tem que obedecer a certas leis. E a condição material ou energética do espírito, para ele mobilizar a condição material desta dimensão, ele precisa de um suporte, né? Ele precisa de um suporte energético. E esse suporte energético quem dá, em geral, são os próprios encarnados. Duas adolescentes brincaram, enganaram, faziam os estalos com as articulações do joelho e do dedão do pé e criou uma proporção tão grande, não deu mais para voltar atrás, porque já tinha nascido o espiritismo moderno em cima disso, de uma tipologia fraudulenta. Kardec vai analisando todas as possibilidades de um barulho surgir em determinado local.
ele vai analisar vento, temperatura, calor, aquele material, quer dizer, ele exaustivamente vai eliminando todas as possibilidades morais, materiais, melhor dizendo, para depois chegar na origem desse fenômeno como um agente realmente diferenciado, até se constatar no caso do espírito. Fenômenos em que objetos são movimentados têm uma explicação científica. O efeito ideomotor seria sugestões de movimentos causados pela influência inconsciente ou involuntária do indivíduo sobre o objeto, como o copo. Os estudiosos desse efeito defendem que, se os participantes estiverem de olhos vendados, seria impossível fazer esses contatos com os espíritos, pois, mesmo que não queira fraudá-los, o inconsciente da pessoa que está com o dedo sobre o copo, sem enxergar, não conseguiria formar palavras ou indicar números. Eu acho que isso não tem base em pesquisa séria. Porque, por exemplo, a gente sabe que vários médiuns gabaritados, como, por exemplo, o Gasparetto, Chico Xavier, todos eles trabalhavam com os olhos fechados e nunca precisaram estar com o olho aberto para poder escrever, acertar a página, nem nada disso. Então, não estamos falando de que isso é uma coisa já líquida e certa. Eu faço uma pergunta para o copo. Com quem eu vou casar? Sempre vai dar resposta a alguém que eu conheço. Alguém que eu conheço. Por quê? É reflexo do meu pensamento. Você estando com o dedo, né, superficialmente erguido do copo, a força do seu pensamento, se num raio de 100 metros existe algum médium que fornece ectoplasma, o copo vai mexer. Quando o espírito está encarnado, esse contato dele com a matéria gera essa energia diferenciada que dá a possibilidade ao espírito de... É a maneira dele acessar o mais duro, vamos dizer assim, o mais consistente. Então, é essa energia que nós, todos vocês, médiuns, todos nós podemos e oferecemos. Essa energia seria o ectoplasma, que cientificamente é uma substância que fica entre a membrana e o núcleo da célula. O termo criado pelo médico fisiologista francês Charles Richet define uma substância viscosa, esbranquiçada e evanescente sobre a luz. Ele é considerado pelos espíritas a base dos efeitos mediúnicos chamados físicos, e seria através dele que os espíritos poderiam atuar sobre a matéria. O que nós somos irradia de nós. Então essa energia se desprende de nós, está no nosso contexto. Outra forma de contato com os espíritos é a transcomunicação instrumental, que possibilitaria receber mensagens dos espíritos através de ondas de rádios, televisores e outros aparelhos eletrônicos. A transcomunicação sempre existiu. Há estudos mostrando que as comunidades primitivas adoravam as pedras, por exemplo, né? E as pedras falavam com elas. Então, provocava um fenômeno de vozes ou barulhos através de uma pedra que, de repente, se transformava em um totem sagrado para, né, aqueles silvícolas. Ali já estava havendo uma transcomunicação. Transcomunicação é o nome que se dá para a comunicação com outros espaços dimensionais, e são diversos, não é apenas o mundo dos espíritos, e via eletrônica, ou seja, por equipamentos. E na medida que a nossa inteligência e a nossa sensibilidade evolui, os instrumentos também têm que estar ajustados a essa condição tecnológica. Câmera de vídeo, câmera fotográfica, notebook, microfone, tudo que se dispõe, televisão, rádio. Se estamos falando de gravação para recepção de imagem de falecidos, a gente vai usar alguém, uma pessoa, que pode ser um familiar, ou sentado diante da câmera, e vamos usando alguns adereços, e a pessoa vai se transformando. Isso é, assim, 20, 30, 40 imagens diferentes não conferem com a imagem de quem estava diante da câmera. Portanto, um fenômeno ocorreu
e ele foi analisado indiscutivelmente. A gente fez uma experiência com a equipe de reportagem e nós temos aqui a Poliana, que é a produtora, que vai ficar aqui para a gente poder observar as transformações que ocorreram nas imagens que a gente gravou com ela. Inicialmente, nós temos essa imagem aqui, onde ela adquiriu um olhão bem grande, típico de extraterrestre, né? E no cabelo dela foi criado uma bonequinha, um rostinho bem menor aqui. Também se formou um gato, provavelmente. Utilizada também como uma brincadeira por muitos curiosos, hoje há até um aplicativo de transcomunicação para smartphones que promete gravar as mensagens do além. Eu conheço um equipamento que foi anunciado nos Estados Unidos, não me parece que esteja sendo vendido aqui. É um aparelho extremamente simples em relação àquilo que a gente utiliza. No mais que poderá acontecer vai ser o registro de voz bastante débil, ou seja, na verdade, não é uma comunicação efetiva. Há também quem nunca brincou com os espíritos, mas mesmo assim foi contactado por eles. Esse é o caso do cabeleireiro Emerson. Essa moça que trabalhava comigo, a Nádia, e a mãe dela precisou ser internada no hospital. E eu me lembro que numa data específica, eu recebi uma ligação. Eu era gerente da loja nessa época e a recepcionista me chamou dizendo que tinha uma pessoa que gostaria de falar comigo. E nessa ligação, a pessoa, né, com quem eu estava falando, ela disse que era irmã da Amélia, mãe da Nádia, né, portanto tia da Nádia, e ela queria saber notícias da irmã dela. E como eu havia conversado com a Nádia, acredito que no dia anterior, eu passei as informações que o quadro dela estava melhorando, né, que parece que ela iria sair da UTI e tal, e passei as informações que a Nádia tinha me passado na data anterior. E quando no término da ligação, eu lembrei de perguntar o nome dessa pessoa. E ela me falou o nome dela. Ela falou assim: meu nome é Carmela, eu sou irmã da Amélia, mãe da Nádia. Por volta mais ou menos de meio-dia e meio, a Nádia me ligou. Nádia, sua tia Carmela ligou. Ela falou: quem? Sua tia Carmela, queria saber como é que a sua mãe estava, entendeu? E aí eu passei aquilo que você tinha me passado ontem e tal, e dei os detalhes da conversa que eu tinha tido com a tia dela. E aí nesse momento eu percebi que o telefone ficou mudo. E aí eu falei: alô, Nádia, você tá aí? E quando ela me respondeu, ela estava chorando. Aí ela pegou e me disse, falou: Emerson, a minha tia Carmela faleceu há 4 anos. E ainda hoje nós vamos fazer um tour pelos lugares mal assombrados da cidade de São Paulo, como a Igreja dos Enforcados, no bairro da Liberdade. A gente já volta. Para muitos estudiosos, os espíritos realmente podem se manifestar quando evocados por nós, mas parecem que eles dão sinais também quando não são chamados. O Carlos Silvério é o idealizador do roteiro São Paulo Além dos Túmulos, que leva os turistas para conhecer os lugares mal assombrados da cidade de São Paulo, é isso? Exatamente. E a gente está em frente à Igreja dos Enforcados. Isso. Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados, né? Justamente aqui no Largo da Liberdade, conhecido como Largo da Forca, antigo Largo da Forca, onde normalmente se executavam, né, políticos contrários à época, escravos foragidos, né, pequenos delinquentes. O bairro da Liberdade é o bairro mais mal assombrado de São Paulo, justamente porque toda essa região que nós estamos foi o primeiro cemitério da cidade. E aqui até hoje você pode encontrar restos mortais no subsolo da praça, né, toda essa região. Então por isso ficou essa fama de se ver muitos vultos à noite, né? Muitas pessoas na madrugada veem realmente pessoas estranhas, né, caminhando. A gente sente sim, né? A energia fica ali, né? Quando se passa por muito sofrimento e em um determinado lugar, aquela vibração
ela fica. Assim, não sei se os espíritos, né, ficam o tempo todo lá, mas eu acredito que energeticamente eles acabam sendo atraídos por um lugar onde eles viveram. O edifício Martinelli começou a ser construído em 1924, mas sua obra só foi concluída 10 anos depois, sendo considerado na época o maior arranha-céu da América Latina, com apenas 20 andares. Nos anos 40, ele virou um verdadeiro cortiço vertical, abrigando bordéis e criminosos. Nos anos 60, o edifício foi palco de suicídios e assassinatos, como o do menino Davilson, que foi violentado e jogado no poço do elevador. Desde então, mesmo com reformas que o transformaram em um prédio de alto padrão, conta-se que algumas almas, como a do garoto assassinado e a de uma mulher loira, continuam vagando pelos corredores dia e noite. Todo mundo realmente fica assustado e as pessoas não costumam ficar aqui à noite, normalmente tem muito medo. Além do elevador, né? O elevador número 9, tanto o 9 e o 11, mas principalmente o 9 é considerado o elevador mal assombrado. Depois das 23 horas, normalmente ele sobe e desce sem ser chamado. Tem muita gente que tem medo de falar, fica com medo, acha que o outro vai tirar um sarro. Aí eu fui ao 24º andar, apagar a luz e fechar a sala. Entrando na sala, eu esqueço de levar a lanterna porque ficava escuro. Apaguei a luz. Quando apaguei a luz, gritou no fundo da sala, tem gente trabalhando. Aí eu acendi a luz imediatamente, fui procurar o cara. Eu olhei na sala, não tinha ninguém. Fenômenos estranhos, raros, só acontecem na presença dos vivos. Então, em algum momento mais emotivo, em alguma circunstância especial da minha vida, eu posso ver uma coisa que não está ali. Aquele mito que a pessoa que vê espírito é maluca, então tem uma lógica. Então, vamos lá. A pessoa que vê espírito é maluca. Né? Isso é meio delicado, porque assim, tem um trabalho feito no Hospital das Clínicas, recentemente, que mostrou que a saúde mental de médiums espíritas estatisticamente é superior à saúde mental da população em geral. O famoso edifício Joelma, né? Hoje ele tem outro nome, edifício Praça da Bandeira, até em função dessas questões de assombrações foi mudado o nome, né? E foi palco então de uma das maiores tragédias de São Paulo, né? Em 1º de fevereiro de 74, o prédio teve um incêndio, né? Atingindo aí 188 mortos. Então são vários manifestos, né? Luzes se acendem sozinhas, gavetas que se abrem, né? Porque é um prédio comercial, gavetas de mesa de escritório se abrem, gemidos, lamentos, né? Correntes que se arrastam, pessoas que estão chorando. Há interferências, sim, das mais variadas e de muitas naturezas, algumas delas complicadas, como se fosse um processo mesmo terrorista. No filme de estreia da saga O Exorcista, o ator Jack McGowan morreu uma semana depois de terminar as filmagens. No filme Poltergeist, 4 mortes seguidas assombraram o set. Já o filme A Profecia tem as consequências mais espantosas. O hotel onde o diretor Richard Donner estava hospedado sofreu um atentado com bombas de um grupo de terroristas. O ator Gregory Peck cancelou na última hora um voo para Israel, cujo avião caiu e culminou na morte de todos os passageiros. E ainda os principais atores do filme sofreram um acidente automobilístico quando se dirigiam para rodar uma das cenas do filme. Mas será que os espíritos maléficos têm alguma responsabilidade nisso? Os espíritos principalmente precisam de energia. E uma das coisas que mais oferece energia para eles é o medo nosso. Quanto mais medo, mais energia a gente fornece para eles. E incorporando aquele papel, né, elas também estão sintonizando com coisas do outro plano, né, no plano mais sutil. Então, realmente pode ter uma interferência. Agora, mas aconteceu tragédias, né? No set de filmagem, acidente com os atores. Só que isso acontece também nas filmagens das comédias, nos épicos, nas filmagens dos romances. E não é divulgado. Muitas vezes o filme de terror tem uma intencionalidade aí, né? Está criando um grande processo de transcomunicação, de roubo de energia. Mas dizem que os espíritos também influenciam nos relacionamentos amorosos.
Caminhando pelas ruas de São Paulo, não é difícil encontrar promessas que trazem seu amor de volta. Mesmo com a lei Cidade Limpa, estes são um dos anúncios mais comuns afixados nos postes da cidade. E a garantia de quase todos é 100% de eficiência. A maior eficácia contra o feitiço é não acreditar nele. Quem não acredita está vacinado. Esses malefícios feitos à distância, mediante o fornecimento de uma fotografia, mediante o fornecimento de um objeto íntimo, ele tem o seu alcance. Para quem acredita, existe. É você que vitaliza, é você que dá corpo, é você que dá estrutura para um trabalho de amarração. Para você que não acredita, não existe. Por quê? Porque seja feito conforme tu crês. Dentro dos padrões de ética e respeito ao outro, ele gera em si próprio a condição energética que barra esta ação predatória, vamos dizer assim. Né? É o famoso corpo fechado que a gente ouve falar na Umbanda. Nós viemos até o consultório da Mãe Dolores, que também faz alguns trabalhos espirituais para ajudar nos negócios, para mães que querem engravidar e não conseguem, e também para o amor. O que a senhora faz no amor é amarração? Não, eu não concordo que se faça amarração do amor, né? Porque eu acho que o amor tem que ser um destino. Porque se fizer a amarração do amor, você está estragando a sua própria vida, você está estragando a vida daquela pessoa que você está amarrando, e você acaba cortando 4 destinos. Isso aí está envolvendo a interferência no livre-arbítrio do outro. Ou seja, nós estamos interferindo em leis físicas, psíquicas, mentais e éticas. Então, isso terá consequências para todos. E se uma pessoa chega aqui desesperado para a senhora e fala, ó, perdi o meu namorado, a minha namorada, mas eu amo muito ele, a senhora pode fazer alguma coisa? Bem, nisso eu abro o baralho para ver se aquela determinada pessoa é do destino dela. Se for do destino dela, eu mesmo falo, olha, luta porque ele é seu. E o que é nosso a gente não pode dar para ninguém. Mas o lutar como? Às vezes é fazer uma purificação, às vezes é unir o anjo da guarda da pessoa do outro. Eu acredito no karma, na lei do karma. Se uma pessoa tem alguma relação com você e que de vidas passadas, que agora você, por exemplo, você tem uma dívida de amor com alguém, tá? Você abandonou uma pessoa no passado, hoje ela está na sua vida. O que você vai sentir nesta encarnação? O desejo de dar amor para aquela pessoa, de se aproximar. As amarrações do amor que funcionam são aquelas que são feitas livremente, de coração para coração, né? Ninguém pode querer dominar o coração do outro. Isso não existe. E, além desses trabalhos, a senhora também tem vidência? Sim. A vidência é aquilo. A hora que vem uma pessoa se consultar, é lógico que já me preparo antes das consultas. A pessoa se senta na minha frente, eu falo quem são os orixás da pessoa, como é que está a áurea, como não está, se a pessoa está bem de vida, se a pessoa está mal de vida, se a pessoa está ruim no amor, se a pessoa... Tudo pela áurea, tá? Tanto assim que eu te aviso, você é filho de uma meio Xum, que é a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E a pessoa começa a acreditar que alguém ou algo, além de Deus, sabe o futuro. E só quem sabe e conhece o futuro e o invisível é Deus, mais ninguém. No livro dos médiuns, os mentores também fazem um alerta sobre isso. Se o homem conhecesse o futuro, descuidaria do presente. Pode acontecer que o espírito preveja coisas que ele julga útil revelar, ou que ele tenha a missão de tornar-vos conhecidas. Mas deve-se ainda mais desconfiar dos espíritos enganadores que se divertem em fazer predições. Só o conjunto das circunstâncias é que permite avaliar o grau de confiança que elas merecem. Então vamos agir pela parte certinha, pela parte de Deus, e não pela parte do capeta. Embora eu não tenha nada contra ele. Entendeu? Então, faça o bem e não faça o mal. Semeou, um dia colhe.
E no último bloco do Mundo Maior Repórter, veja o que a Bíblia diz sobre a consulta aos espíritos e saiba como a mediunidade pode ajudar muita gente por meio da psicografia. A gente já volta. Como vimos, os contatos espirituais e a mediunidade são assuntos polêmicos até mesmo entre os espíritas. E o alerta para os cuidados de como se usá-la não são de hoje. Em Deuteronômio, no Antigo Testamento da Bíblia, dá a entender que Deus condena quem consulta os espíritos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Já em Números, Josué, servo de Moisés, pede uma punição severa a Edá e Medá por fazerem contato com os espíritos em um acampamento. Mas Moisés é claro em suas palavras: provera a Deus que todo o povo do Senhor profetizasse, e que o Senhor lhe desse o seu espírito. No Novo Testamento, em Lucas, Jesus evoca Elias e Moisés já desencarnados no Monte Tabor. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória. Uma hora não pode e outra, até Jesus evoca os mortos. Qual é que é da Bíblia então? Na realidade, isso daí depende da tradução, porque você pode consultar a Bíblia de cabo a rabo, do começo ao fim. Não existe nenhuma proibição de Moisés de consultar os espíritos. Moisés, quando ele proíbe a mediunidade, ele proíbe a exploração da mediunidade, que naquela época era uma panaceia para todos os problemas. Pois os médiuns, como nós sabemos, estão por toda parte. E o povo que seguia Moisés usava da mediunidade para fazer esses trabalhos, pois isso já vem com o homem de longa data. No Monte Tabor, ele apareceu e conversou com os discípulos que estavam ali. Então, ele próprio, naquela oportunidade, tratou de desfazer essa confusão que os homens fizeram em torno dos seus ensinamentos. A própria presença de Elias junto de Jesus, quando Jesus se reúne mediunicamente na presença de Pedro, ali no alto do monte, quando ele recebe a presença de Elias, quando ele está em comunhão com os espíritos de luz que ali se materializam, ele contextualiza as manifestações mediúnicas usadas para o bem como uma bênção. Assim como na época de Jesus, os espíritos parecem continuar se manifestando como podem. E cabe a nós, os encarnados, saber como e por que os consultamos. Não foi à toa que os mentores responderam a Kardec de maneira tão objetiva quanto a influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e atos. Muito mais do que imaginam. Influem a tal ponto que muitas vezes são eles que dirigem vocês. E se ser conduzido por um encarnado pode ser algo perigoso, imagine por um espírito desconhecido. Por isso, tome muito cuidado ao lidar com este assunto, e principalmente com a sua mediunidade, porque afinal de contas, de acordo com o Espiritismo, esta é uma faculdade inerente ao espírito de todos. A mediunidade vem exatamente nos esclarecer essas coisas, para que nós não sejamos ingênuos e caiamos no engodo de qualquer espertinho que queira nos enganar. E a mediunidade, usada de forma séria, em vez de provocar medo, é capaz de trazer conforto para muitas pessoas, como acontece todo sábado neste lar de idosos em Uberaba, em sessões de psicografia, como fazia Chico Xavier. Também devemos reconsiderar a palavra sobre A mediunidade sempre foi o grande canal de acesso de qualquer um de nós à nossa condição de origem, ao nosso Pai, ao nosso Criador.
Então sempre tiveram aqueles que foram intermediários entre nós, a nossa condição e a condição maior. Aqui o trabalho começa cedo. Por volta das 5 da manhã, os visitantes já fazem fila para conversar com o médium Carlos Bacelli, que depois de atender um pequeno grupo de pessoas, inicia a sessão. Os interessados em um contato com os desencarnados vêm, fornecem o nome do desencarnado, a data de desencarnação, o seu próprio nome, e nós ficamos aqui na expectativa do trabalho que é feito no mundo espiritual. Conhecido por sua vasta literatura espírita, Bacelli desenvolve um trabalho sério e que atrai mais de 200 visitantes todos os finais de semana para Uberaba. Só neste sábado eram 8 ônibus dos mais diferentes lugares. Numa comunicação mediúnica, as palavras, o vocabulário apenas reveste o pensamento do espírito. Quando você fala da psicografia, eu me recordo imediatamente do mineiro do século, não é? O nosso Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Ele que trabalhava primeiro em Pedro Leopoldo, depois na Casa da Prece, em Uberaba, cercado por todo um cinturão de proteção espiritual que partia dele mesmo, pois ele era caridade em pessoa. Quando ele sentava à mesa e tomava o lápis, pois ele não usava caneta, ele usava lápis, aquelas folhas de papel ao maço, ele estava cercado de espíritos bondosos que se faziam manifestar por intermédio da escrita mecânica. A equipe, ela se divide em duas. Temos uma equipe que trabalha neste plano e temos uma outra equipe que trabalha no plano espiritual. Para você trabalhar na psicografia, você precisa se libertar primeiro, claro, conhecimento do espiritismo, conhecimento da espiritualidade, se libertar dos vícios grosseiros, quais sejam bebida, cigarro, exageros alimentares, exageros do sexo. Precisa abandonar. Claro que nós não somos criaturas santificadas, mas nós buscamos evitar tudo aquilo que nos coloca em conexão com os espíritos imperfeitos, porque senão nós seremos simplesmente médiuns dos espíritos que ainda estão na mesma condição que a nossa. Depois da exposição dos palestrantes e da redação das mensagens, começa o momento mais emocionante, o da leitura das cartas. Todos os presentes ouvem e os destinatários começam a se identificar. Querida esposa, o Senhor seja louvado. Estou aqui com Claudinei. Espero que você e os nossos Marcel e Marcele estejam bem. Estou aqui apenas para trazer o meu abraço a você e para que saiba que estou em sua companhia, com todo o meu amor e saudade. Sou o esposo e o pai que não os esquece, Álvaro Henrique. Álvaro Henrique, do Amaral Maia. Me serve de consolo, porque foi muito rápido. Para mim foi muito rápido. E assim eu tenho certeza que ele já está bem. Querida Lúcia, querida esposa e queridos Alessandra e Renato, o Senhor nos ampare e proteja. Estou aqui na companhia do papai João Pio. Somos muitos no recinto. Peço-lhes tranquilidade. Realmente, desde que nascemos, estamos com tempo determinado para voltarmos ao nosso mundo de origem. Precisamos compreender que todos somos espíritos em trânsito. Mesmo onde agora eu me encontro, não é a nossa morada definitiva. Realmente, não devemos culpar a quem seja pelo que me aconteceu. Tenho saudades de vocês, de nossa casa, mas o pensamento de que todos se encontram em paz me tranquiliza. A minha bênção aos queridos filhos e o meu carinho a você, Lúcia. Que Deus a fortaleça
em todos os seus passos. Um dia haveremos de nos reencontrar. A gente fica muito preocupado, a gente quer saber como a pessoa está, porque lá, assim, a gente pensa que ele está sozinho. No caso que ele citou que ele está com o meu avô lá, o pai dele, falou o nome do meu avô e como ele dizia papai, escreveu, sabe, papai, assim. Então, nossa, foi muita emoção. Eu fiquei muito impressionada com a assinatura. É idêntica. Para falar a verdade, eu acredito que é a assinatura da minha mãe, foi ela que assinou. Eu sou católica, mas acredito, senão eu não estaria aqui. Eu estou aprendendo a acreditar que existe sim uma outra vida após a morte. A morte, na verdade, não existe. É uma passagem e eu quero encontrar com ela e eu vou encontrar. Eu não converso com os meus dois irmãos, devido a eu achar que propiciaram. E hoje ela falou, né, que não está mais chateada, que tinha que seguir. Na verdade, eu não entendi muito bem a carta porque eu chorei tão alto que acho que todo mundo percebeu. Mas essa parte foi muito específica, que ela falou que ela tinha, né, não estava mais chateada. Então, se ela não estava mais chateada, hoje eu já consigo pensar que eu posso voltar a conversar, que eu posso perdoar eles. Então a mensagem, pelo que eu entendi, é o perdão. E é muito difícil. Foram anos de muito sofrimento. Mas ainda tá um resquício. Eu não sei se eu vou conseguir, mas já é um começo. Pelo menos eu tô vendo que ela perdoou, tanto meu pai quanto meus irmãos. E além do perdão, a mensagem que fica é do amor, da fé, e talvez a principal delas é de que a vida realmente continua naturalmente, como bem disse Santo Agostinho. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. E aqui termina mais um Mundo Maior Repórter. Tem críticas, dúvidas ou sugestões? Mande um e-mail para nós, mundomaiorrepórter@tvmundomaior.com.br. Até o próximo programa, que tratará do suicídio. Aos poucos, o homem compreenderá que o seu tempo de permanência no corpo físico não passa de breve estágio numa escola. Estou aqui apenas para trazer o meu abraço a você e para que saiba que estou em sua companhia. Existe sim uma outra vida após a morte. A morte, na verdade, não existe. É uma passagem e eu quero encontrar com ela.